Olha só, eu sei que você já deve estar cansado de ver garotos alugando carro e mansão, prometendo que você vai ficar rico da noite pro dia sem fazer nada. Eles falam que você só precisa de um celular ou de computador para ganhar muito dinheiro através da internet. Só que eu tenho que te revelar uma coisa, isso tudo é uma grande balela. Olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos meus resultados. Esse aqui é um dos meus celulares, que eu tenho uma das minhas contas, em que eu fiz mais de 100 mil reais nessa conta aqui. Você pode ver que tá aqui o meu rosto. Mais de 100 mil reais nessa conta aqui. E eu tenho um outro celular aqui também, com uma outra conta. Você pode ver que tá até outra foto aqui. Também fiz mais de 100 mil reais nessa conta aqui. E muita gente me pergunta como que eu faço isso aqui. Então eu quero te fazer um convite especial. É o seguinte, eu quero convidar você para ser meu sócio e vender os mesmos produtos que eu vendo aqui todos os dias trabalhando aqui na minha casa. Se você tem interesse nisso, clica no botão aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Marcos, boa tarde. Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa negociação com o Luiz Henrique. O que aconteceu lá com o Olympique de Marselha, se a negociação segue, o que vocês estão aí conversando com o staff do jogador. O Flamengo, no começo da semana, fez uma proposta de empréstimo do jogador. Entramos em contato com o clube e a resposta e o sentimento do clube, o posicionamento do clube, era que eles gostariam de vender o jogador. Pelo menos isso foi o que foi nos passado. A gente tinha uma boa conversa com os empresários envolvidos nesse processo, mas até avançada, eu até agradeço aqui a relação e a maneira como foi tratado, inclusive os familiares do jogador, mas por um posicionamento do clube que não gostaria de emprestar o atleta, o Flamengo saiu da operação já há uns 2, 3 dias atrás. Braz, aqui, Tati, da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre, agora, né, essa janela do meio do ano, se o Flamengo está interessado no Wallace, da Udinese, e no Wendel, do Zenit. Se tem alguma conversa com esses jogadores? Assim, a janela ainda não abriu, a gente tem limites aqui em relação a falar de determinados jogadores, mas esses dois jogadores são jogadores que interessam ao Flamengo, de fato interessam. São negociações totalmente diferentes, são posicionamentos que o Flamengo entende que tem que ter diferença entre um atleta e o outro. O Flamengo, para responder a tua pergunta, interessa o jogador, tem um interesse nos atletas. Boa tarde, Braz, tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Queria sair um pouco do mercado da bola e direcionar o assunto para o Maracanã, porque mais uma vez o Maraca vai ser fechado, programado passar por reforma. Já é a terceira vez na temporada. De que forma isso atrapalha o Flamengo? Queria aproveitar também para confirmar com você se os 2 jogos contra o Coritiba e o Juventude vão para Brasília. Obrigado. Esse tema do Maracanã, eu vou responder a pergunta, mas esse tema do Maracanã ele nunca foi tocado aqui pelo futebol. O Flamengo exerceu interesse aí já há algum tempo em relação à gestão do Maracanã, vem fazendo isso de uma maneira boa. Só que existe um fato que a gente não pode sair, que a gente tem que encontrar uma solução. Eu concordo com você que tem que encontrar uma solução, que é o excesso de jogos no Maracanã, né? Esse excesso de jogos prejudica muito o gramado. A maneira em que a quantidade de jogos que a gente tem, nenhum estádio no mundo suporta. Tem muita conversa fiada, mas na hora do vamos ver, não suporta. A gente entende o fato do Maracanã ser público, do Maracanã ser do povo, estar sob a gestão, está sob a nossa gestão, mas do governo. O governo tem que ter um caminho para que se resolva isso. Só que ali no Maracanã é para jogar futebol. E para jogar futebol você tem que ter o melhor gramado possível, até pelas equipes que se apresentam lá, Flamengo e Fluminense, né? O Vasco agora. Então,
Sim, eu acho que vai ter um processo licitatório, parece que, de fato, vão botar agora para andar. Mas, mesmo após esse processo licitatório, teremos os mesmos problemas se não enfrentarmos as situações que tem que enfrentar, que é a redução dos jogos no Maracanã. Em função desse excesso de jogos, nós teremos que, mais uma vez, fazer uma reforma no gramado e, muito provavelmente, o Flamengo sairá por 2 jogos seguidos do Maracanã. Então é isso. Procede a informação. Ainda não está firmado isso. Você precisa dos processos dentro da CBF, até o Flamengo muito provavelmente fará a gestão desses 2 jogos. Então agora iremos fazer a reforma. Iremos gastar o que for preciso para que seja adequado. E depois, se a gente não chegar e enfrentar isso de uma maneira reta, de frente, que não se pode fazer os jogos que estão sendo feitos no Maracanã, daqui a pouco eu vou estar te respondendo de novo para onde é que vai ser que o Flamengo vai jogar. É isso. Braz, boa tarde. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Ontem a gente acompanhou as reações dos torcedores, né, sobre a chegada do Vidal, uma grande expectativa, um frisson lá no Maracanã. E aí eu queria que você contasse, né, explicasse um pouco quais serão os próximos passos, né, porque ele ainda não foi anunciado oficialmente como jogador. Ontem ele mesmo disse que estava indo como torcedor ao Maracanã. E se você pudesse contar também quais foram as impressões dele ali, vendo aquela festa, a atuação da equipe. Ele parecia bem entusiasmado pelas reações que a gente acompanhou ali do lado de fora. Sim, ele estava muito feliz. Eu já conhecia o Maracanã, jogou já no Maracanã, mas ele estava muito feliz, encantado e feliz com a torcida do Flamengo, com a força da torcida do Flamengo. Em relação à parte contratual dele, ele precisa ir na Itália, ainda precisa de resolver alguns assuntos também pessoais, e isso impede um anúncio nesse momento, até porque ele ainda tem situações para resolver na Itália, que são de fórum pessoal, fiscal, vários itens, e que eu prefiro não entrar em detalhe aqui. Braz, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa tarde. Mas não teremos nenhum tipo de problema com ele, eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Ele quer vir jogar aqui, o Flamengo quer contratar ele. A gente está adiantando alguns processos e eu tenho certeza absoluta que ele, quando chegar aqui, vai chegar com a vida dele resolvida e preparado para os jogos subsequentes que nós teremos no final da temporada. Agora sim, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outro cenário também do noticiário recente dá conta de um interesse do Fenerbahçe da Turquia em cima do Arão, e muito por conta da admiração do trabalho do Jorge Jesus, acho que das 2 partes, um admirar o outro. De fato, o Flamengo foi procurado e tem realmente essa negociação em curso para ele sair. Como o Flamengo enxerga nesse momento uma possível venda, negociação desse atleta? De fato, existe uma proposta do clube turco. A proposta já foi passada de maneira oficial. Estamos analisando internamente, conversando com o empresário, conversando com o atleta. Estamos analisando algumas possibilidades de mercado também. E, em breve, a gente dará a nossa resposta. Marcos, aqui. Boa tarde, Isabelle Costa, C1 Live. Queria saber sobre as renovações, né? A gente tem alguns jogadores que já estão podendo assinar um pré-contrato, inclusive o Rodinei, que está sendo titular, está também tendo um bom aproveitamento, e o Flamengo pode perder o jogador, tendo em vista que só tem o Rodinei e Mateuzinho nesse momento. Queria que você pudesse falar se já existe alguma conversa para renovação com o Rodinei e também com outros atletas, como o Davi Luiz e outros que estão também com possibilidade de assinar pré-contrato. Obrigada. Eu agradeço a pergunta.
Em relação aos atletas que precisam ser renovados, na hora em que o Flamengo entender que deva começar a se posicionar, será feito dessa maneira. Eu entendo, é pertinente a pergunta, você tem uma quantidade excessiva, talvez, de jogadores que têm um final de contrato, talvez não seja o melhor para o clube, mas são jogadores altamente profissionais e que existem também, em muitos deles, interesse do Flamengo numa renovação, e isso aí tem que ser feito com calma, com tranquilidade, e a gente tem ainda bastante tempo para resolver isso aí. Eu acho que eles também entendem que o Flamengo está se posicionando de uma maneira ainda mais forte nessa janela, será feito dessa maneira. A gente tem um jogador contratado, o outro muito bem encaminhado. O Flamengo, até pelo fato da gente, no começo do ano, ter tido um problema em relação ao Banco Central, a gente está querendo agora, nesta janela, acelerar aí para talvez reposicionar o que a gente poderia ter feito um pouco mais atrás. Braz, Letícia aqui do UOL. Boa tarde. A janela de transferência está por aí, o Flamengo já está se movimentando, já teve a apresentação do Everton aqui, o Vidal já está quase tudo encaminhado, como você falou, mas há algumas avaliações de necessidade de novas contratações. Você já falou que o Flamengo vai forte no mercado nessa janela, mas eu queria saber qual é a participação do Dorival, o técnico, na escolha dos reforços. Toda. O Dorival em todas as contratações, em todos os encaminhamentos de contratações, o Dorival sempre é arguído para dar o posicionamento dele. E tanto o Everton Cebolinha, eu não me recordo se ele já estava no meio do processo, estava ali no meio do processo. Mas o Vidal, todos a gente sempre pergunta para o técnico qual a avaliação dele, e aí, em função disso, a gente segue em frente ou não. Boa tarde, Marcos Braz, Custódio, canal Custódio Fla. Você não gosta de falar em nomes e posições, né, de quem possa vir. Mas qual a verdadeira necessidade que o clube vê em termos de quantidade? Mais quantos jogadores poderão ser contratados? Não, o Flamengo, eu falei aqui abertamente aqui, o Flamengo tem 2 jogadores que interessam ao Flamengo, e são esses 2 jogadores que o Flamengo está tentando contratar ou analisar para que possa contratar ou não, seguir em frente ou não. Como a gente ainda tem bastante tempo até a abertura da janela, e na sequência disso, a inscrição do atleta para ter condição de jogo, eu não vejo nenhum problema, a gente está no mercado fazendo consultas e até algumas vezes propostas em relação se a gente achar que é uma boa oportunidade de mercado também. Marcos, boa tarde, tudo bem? Marcos, eu sei que você já falou do Vidal ainda, que ele tem questões pessoais, que você não vai entrar em detalhe, mas assim, em projeção de estreia, assim, daria só para ter uma noção de quanto tempo ele levaria para resolver essas questões? Porque assim, ele só pode ser regularizado a partir do dia 18 de julho por conta da janela. Mas vocês têm mais ou menos uma ideia assim, para anúncio e utilização dele? A nossa perspectiva é que todos os jogadores contratados terão condição de jogo ou poderão estrear contra o Juventude. Braz, aqui. A gente tomava um café lá em Belo Horizonte e a gente te perguntava sobre o Montiel e você tinha sido categórico. Não tem nada. Mas a gente sabe que às vezes com um desdobramento pode mudar. Não procede. Continua sem não procede ter essa absolutamente informação. Nada. Não procede. Boa tarde, Marcos. Lucas Bayer, do Jogada 10.
Após a grande festa da torcida ontem, ela volta a marcar presença massiva contra o Atlético na quarta-feira pela Copa do Brasil. Você que tem um contato diário com os jogadores, qual a importância da torcida nessas partidas decisivas, ainda mais num clássico nacional contra o Atlético? Não, a importância da torcida é total. A gente precisa reverter um resultado contra o atual campeão brasileiro. Eu acho que a torcida vai fazer o papel que sempre fez e sempre do tamanho dela e da importância dela. Até acho que vão ter algumas ações na torcida para fazer um show ainda maior do que ela faz. Espero que isso aconteça e espero que o resultado seja o da reversão em relação ao resultado que nós tivemos no Mineirão. Braz, aqui à frente, William Godoy, boa tarde. Cebolinha, confirmado. Vidal, possível reforço, né? Confirmação em breve. Falando de Luiz Henrique. Jogadores jogar Wallace, Wendel, jogadores da Europa. No futebol sul-americano, é difícil para o Flamengo fazer uma negociação entre os clubes sul-americanos para tentar até jovens promessas de Boca, River, times uruguaios. E, se particularmente você, olhando futebol, vendo futebol sul-americano, tem algum jogador que atua no futebol sul-americano entre esses países que você gosta? Que a gente começou a consultar e depois, quando eu vi, junto com o Bruno, quais eram os clubes que estavam ao meu lado e conhecendo o mercado e conhecendo as pessoas que estavam no processo, tanto na Europa também, o tamanho do apetite que iriam para esse jogador, eu mesmo falei, Bruno, vamos sair dessa operação, porque isso aqui seria o Enzo. A gente estava há muito tempo atrás desse jogador. Existem outros jogadores, não tem nenhum problema com o jogador sul-americano, eu gosto de jogador. Nós temos jogador chileno, argentino, uruguaio, enfim, então, assim, não tem nenhum problema. O único ponto é que quando você vai para o mercado europeu, você consegue, um dos pontos, né? Você consegue, dentro da negociação, pagamentos escalonados de 1, 2, 3 anos, 4 anos. Que isso, no mercado sul-americano, você tem um pouco mais de dificuldade, até pela necessidade dos clubes de fazerem caixa, de fazer uma reposição mais contundente no mercado. Mas não tem nada disso, a gente fez propostas para 1, 2 jogadores aqui, não foi só no Enzo, não vou falar quais são os jogadores, até porque, senão eu falo a posição, é muito ruim aqui para dentro, aqui. Mas a gente fez propostas para 2, 3 jogadores e a gente não tem nada contra nenhum tipo de negociação sul-americana aqui no continente. Tudo bem, Braz? Boa tarde. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. O Flamengo começou o ano atuando com o Paulo Souza, que jogava naquele esquema com 3 homens atrás, e o Flamengo tem um número grande, considerável de zagueiros. Hoje joga numa linha de 4 com 2 zagueiros. Existe a possibilidade de algum tipo de empréstimo ou algum tipo de venda de atletas, né, já que o esquema de jogo mudou? E aí pensando também, claro, nos garotos da base que acabam tendo menos oportunidade nesse momento. Obrigado. Não, de fato, a gente tem uma quantidade de zagueiros considerável. Nós, até o momento, nós estávamos com os problemas em relação às contusões. Isso aí diminuía os jogadores que estavam à disposição do treinador ou do elenco nos jogos. É claro que essa mudança de tática, ela talvez não precisasse dessa quantidade toda de zagueiro. Está no começo da janela, eu acho que podem ter propostas. Agora, conversando com o Dorival, a gente ainda entende que terá muitos jogos, se Deus quiser, né? Vão ter uma sequência de jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, num período muito curto, em função do calendário que está apertado para a Copa do Mundo. E talvez isso aí nos possibilite
graças a Deus, o Flamengo tem essa condição de fazer um rodízio. Não falar dessa palavra de rodízio, porque falar em rodízio dá muito problema. Mas não, eu tô segurando na alimentação. Já perdi 17. Enfim, de você poder fazer escolhas para o jogador estar mais do que 100%, tecnicamente e mentalmente, para que possa completar esse calendário, que é um calendário que é insano, que ninguém sobrevive. Nem quem está fora. É um calendário que sobrecarrega até quem não joga. Oi, Marcos, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Minha pergunta, na verdade, eu queria que você fizesse uma autoavaliação da sua gestão à frente do futebol do Flamengo. Desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo tem 5 treinadores, vocês receberam muitas críticas, né, com a rescisão dos treinadores, com a mudança de treinadores mesmo, com talvez a falta de critério, de fundamentação dessas trocas e da montagem também do elenco. Queria que você fizesse uma avaliação, uma autoavaliação, na verdade, sua e do departamento de futebol em relação a isso. É ruim fazer uma autoavaliação, mas eu vou aproveitar a pergunta para te dar algumas informações em relação a isso aí. E você falou, por exemplo, de custo em relação às rescisões. Em nenhum momento fizeram as análises, pelo menos eu não vi, em relação ao retorno financeiro, em que todos os jogadores acima de 7, 8 milhões de euros que o Flamengo comprou, todos eles, nós tivemos propostas consideráveis e que o Flamengo iriam ganhar bastante dinheiro, não só na parte. Não iria ter o ganho só esportivo, que é o que aqui mais se aprecia, você ser campeão, você tá lá e usar esses jogadores no bom sentido para que você tenha os títulos, né? A gente tem aí, vou falar rápido aqui, a gente tem aí o nosso querido Gerson, que foi comprado por 12, 13, foi vendido pelo que foi. Nós temos o Gabriel, que a gente comprou por perto de 16 e o Flamengo não quis sentar nem na mesa perto de 30. A gente teve o Pedro, que foi comprado por 12, 13, um time aqui no Brasil só daria 20 mais 1, 2 jogadores. Então só aí a gente está falando aí, só em 3 jogadores eu estou falando de 40 milhões de euros. 4 vezes, só aí 250 milhões de reais. Então, quer dizer, nos acertos, eu não vi, não estou falando de você, eu só estou aproveitando o momento. Nos acertos eu não vi tanto apetite para falar da performance do departamento. Em função dos técnicos, a gente estava no meio de uma pandemia, tivemos que fazer outros tipos de escolhas de técnico, mas, por exemplo, vou usar esse aí, que é o melhor, que esse foi campeão, o Rogério Ceni. Ele não deu certo aqui? Não sei. Foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tricampeão carioca. Ele não deu certo? Então, assim, saiu por saiu porque teve que sair, ou que a gente entendeu que tinha que sair, posterior a isso tudo aí. Não é a pergunta que você fez, a pergunta que você, se ele deu, teoricamente, que ele deu errado. Não foi isso que você perguntou. Aí agora você está mudando a pergunta depois que eu respondi se ele deu certo ou não, depois de ser campeão brasileiro. Campeão. Parece até que a gente é campeão brasileiro toda hora, né, nos últimos 30 anos. Não é assim, entendeu? Então, vamos lá. E a gente teve algumas, talvez, teve que ir para uma margem de alguns técnicos de escolhas que talvez não fossem o que a gente entendia no momento, mas a gente teve que fazer, a gente chegar e entender que não tinha a maior crise sanitária do planeta, em que a gente tinha que fazer restrições em todos os sentidos, a gente também, na parte financeira, a gente tem que fazer em relação aos técnicos. Então, em relação à montagem de elenco, eu acho que esse ano aí foi um ano que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. Não pôde fazer
porque em relação ao Banco Central, porque as pessoas falam, mas isso aí foi depois. Foi depois, mas a gente tinha toda uma estratégia montada que não pôde, naquele momento, de se efetuar. Isso acontece. Em 2019, aproveitando também a tua pergunta, em 2019 nós trouxemos 9 jogadores, ou 10, não me recordo, que foram 9 titulares. E foram em cima de um time que tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro. Então, um time forte, um time que chega no segundo. Em 2018, o Flamengo tinha um time bastante forte. O Flamengo vai, contrata 9 jogadores. Um mês depois, a gente tem a maior tragédia da história do Flamengo. Tá bom? Passamos o ano, chegamos em 2020. Em 2020, contratamos Pedro Rocha, o Pedro, que está aí até hoje, Michael, enfim. Gustavo, Léo Pereira, Thiago Maia, todos eles atletas que a gente disputou ou tentaram disputar com a gente no Brasil inteiro e alguns fora. Então, passou 2020 e 2021, que teve essa... Eu acho que a gente está tentando se posicionar mais forte na janela agora. Concordo com você que poderia ter sido no começo do ano, mas não foi. Então, assim, eu acho que existiram erros. Agora você está aqui num processo de decisão todo dia, num processo de jogo quarta e domingo, num processo de pressão que não é qualquer um que aguenta. Mas eu não estou reclamando de nada, eu só estou apenas pontuando e que a gente erra e a gente acerta. Agora, a gente é bem cobrado pela torcida, pelos jornalistas e muito mais pelo presidente Rodolfo Landim. A gente é bem cobrado aqui. Enfim, então eu acho que enquanto eu estiver aqui à frente do departamento, que acharem que a gente está fazendo um bom trabalho, um razoável trabalho, eu não sei, a gente vai continuar. Agora, fazer uma autocrítica, é muito ruim você falar de um departamento em que, teoricamente, eu sou o chefe. Última pergunta aqui para o Marcos Braz. Boa tarde, Braz. Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Braz, para a gente finalizar sobre o mercado da bola, o que você pode falar para a torcida do Flamengo que pede muito o Alex Sanches? Tem parte financeira, tem várias situações que tem que ser analisada nisso. O que eu posso falar para a torcida é que o Flamengo vai trabalhar e vai fazer uma grande janela, como tudo que está aparecendo até agora. Ainda nem começou, mas eu acho que vai ter uma grata surpresa aí para que no dia 19 ou 20, quando for marcado o jogo contra o Juventude, a gente já está com todos os contratados treinando, à disposição do técnico e, se Deus quiser, dando alegria para a torcida do Flamengo. Eu não vou falar que tem possibilidade, amanhã existe alguma oportunidade de mercado, alguma situação que nos leva a contratar, tu vai ficar chateado comigo. Então, não vou falar que tem, nem tem. Não vou falar de um jogador único aqui. Obrigado a todos, obrigado. Até porque, se eu quisesse jogador e eu confirmasse isso, atrapalharia na negociação. Pessoal, olha só, vou abrir aqui meu aplicativo do Banco Inter em tempo real para vocês verem o meu resultado. Mais de R$1 milhão investidos aqui nesse banco e eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso, basta você seguir as estratégias corretas. Eu preparei uma apresentação totalmente gratuita de 20 minutos em que eu vou te revelar como que você também pode fazer isso. Faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo, vem comigo que eu vou te mostrar como.